Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a AMCE. Um abraço, pessoal, mais uma vez e prazerosamente estamos aqui nesse Fala Cronista. Agora esse horário que já está ficando cativo, felizmente. Muito obrigado pela audiência. É um espaço que a Rádio Inconfidência, em parceria com a AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, tem para justamente a gente conversar, ouvir as histórias, ouvir os casos de quem fez e continua fazendo a crônica esportiva em Minas Gerais. Então, desde já, mais uma vez, agradecendo muito a parceria da AMCE, hoje presidida pelo nosso companheiro Luiz Carlos Gomes, a quem dou as boas-vindas e já introduzindo na edição de hoje. Um abraço, presidente. Grande abraço, salve, salve, viva a vida. Opa, né? Muito bom. Abraço para os amigos da Inconfidência, um abraço toscano. Estamos recebendo no Fala Cronista de hoje um companheiro que representa o interior das Minas Gerais e de uma terra maravilhosa que é a gloriosa Itabira. Eita. A terra do poeta Carlos Drummond de Andrade e tantas figuras ilustres, né, de Minas e do Brasil. Famoso Renatinho do Rádio está aqui conosco no Fala Cronista. Um abraço para você. Um abraço, Luiz Carlos, um abraço toscano, um abraço, amigos da Rádio Inconfidência. Um prazer muito grande ter recebido este convite, já tenho acompanhado pelas redes sociais aí, sempre grandes nomes do rádio, e hoje um prazer muito grande poder aqui bater um papo com vocês e contar um pouquinho da história que a gente tem. E o Renatinho do Rádio, como ele é mais conhecido, mas como a gente gosta de falar no nosso meio, o nome artístico é Renato Martim, nosso companheiro lá da Rádio Itabira. E um detalhe, viu, gente? Esse um jovem talentoso. Respeitosamente, tá, presidente? O presidente tá um pouquinho a coisa mais velha que eu, tô mais acabado que ele, mas o Renato, nós já tivemos essa idade, né, presidente? Eu estou mais utilizado. Isso, muito entendeu? melhor. Entendeu? A coisa funciona por aí. Mas o Renato é um prazer recebê-lo aqui e principalmente, e como o presidente bem disse, porque a gente já falou aqui em outras oportunidades, por mais estruturadas que hoje estejam as emissoras do interior, é uma luta diferente. Mas a gente sempre gosta de começar o seguinte: se apresente, como é que começa? E onde, quando começa a sua paixão pelo rádio? Como é que você entrou nessa casinha maluca que a gente ama ama tanto? Bom, eu gosto de ouvir rádio desde criança. Como sempre, né? Tem que gostar, desde 4, 5 anos de idade. Comecei ouvindo rádio. Ouvi as rádios de São Paulo, né, rádios aqui de Belo Horizonte, rádios do Rio de Janeiro. E ali foi crescendo o gosto pelo rádio. Mas nunca imaginava trabalhar no rádio. E eu vim de um diferencial. Eu fazia muito, na época da minha juventude, eu fazia muito festas de rua, apresentação de festas de rua. Eu fiz o trabalho inverso, que geralmente a pessoa vira locutor de rádio, apresentador de programa de rádio, e depois que ele vai para as ruas. Eu não, fiz o caminho inverso. Você era locutor de barraquinha. Podemos dizer assim, né? De quermesse. Né? Quermesse é bom. Lá em Itabira mesmo? Lá em Itabira mesmo. Uhum. Aqui em Belo Horizonte morei aqui um período e também mexia com banda de música, né? Banda de baile, banda de show. E quando faltava sempre apresentador, sobrava para esse aqui, porque eu não tinha habilidade nenhuma musical. A não ser um bom gosto musical. Coisa boa. E aí eu fui apresentando, fui tomando gosto pela coisa e gosto muito de conversar. Para mexer com rádio, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é vontade de falar. Falar muito. Falar muito. E eu falo bastante, graças a Deus. Até hoje continuo falando. E depois, quando eu cheguei aí para Itabira, já tinha vários amigos que trabalhavam em rádio e apareceu a oportunidade de um teste. Eu fui fazer um teste. Na época, meu irmão já trabalhava lá em Itabira também. E proporcionou esse teste. Eu fui e fiquei por lá um ano. Isso em 1991. Finalzinho de 91, ali por volta de setembro, outubro. E fiquei um ano em Itabira, mas nesse período eu morava aqui em Belo Horizonte. Já trabalhava aqui em Belo Horizonte. E aquela dificuldade, aquela adaptação de mudar da estrutura que eu já tinha aqui em Belo Horizonte para o interior,
Voltei para cá, fiquei aqui mais 1 ano e meio e retornei para Itabira em 93 e fiquei lá, tô lá até agora. Aí você volta em definitivo em 93. Volto em definitivo E 93. aí nessa sua volta, aí já definitivamente pro rádio. Direto pro rádio. Uhum. Pro rádio e fiquei no rádio. Abandonou a barraquinha. Abandonei. Os shows também? Cresceu. Cresceu na carreira, né? Não, é porque, assim, quando você pega alguma coisa pra fazer, tem que dedicar. Então não dá pra poder dedicar, mexer com bandas de música, porque tem viagem, tem ensaios, né? Mesmo que eu não toco, mas você tem que acompanhar, tem que viajar pra vender. Você era um empresário. Baile. Isso. É. Né? Normalmente quem não toca vira empresário. Aconteceu comigo também, viu, Toscano? Eu montei uma banda, como eu vi que ali não ia ter futuro, eu virei um empresário. Isso, então eu negociava shows, tá? Então tinha que ficar viajando. E no mais, falei, não, vou ficar só quieto aqui no rádio mesmo. E ali fui ganhando meu espaço. Entendi. Né? E na época, o FM ainda era muito FM ainda, era praticamente 90%, 100% de música, né? Não tinha notícia, não tinha informação. Eu trabalhava no horário da madrugada, que no interior é assim, começou a trabalhar, vai pra madrugada. Porque até para poder conseguir o seu espaço. E ali eu fiquei 1 ano e pouco, 2 anos, na época na Rádio 93 FM, hoje é Nova 93, mudou o nome lá em Itabira. E dali eu fui para uma outra emissora também lá, Rádio Caraça, fiquei lá mais 1 ano, e na Pontal tô desde 1996. Pois é, mas aí eu queria que você explicasse pra gente, pro ouvinte, nesse seu retorno, que aí você acaba ficando em definitivo em Itabira, o que foi que te fez voltar? Porque você mesmo falou, era difícil conciliar, vida aqui, vida lá, mudança de estrutura. Mas aí de repente você volta. Qual que foi o chamado? O que falou assim, pô, eu vou voltar? Bom, eu mudei para Itabira com 1 ano e pouco de idade. E morei lá muitos anos. Ah, você não é de Itabira? Não, eu sou nascido em Mateus Leme. Ah, tá. Tive uma breve passagem em Belo Horizonte. E estabelecemos Itabira. Ah, tá. E lá moramos. Mas suas raízes estão todas lá. Então gosto muito de lá, embora minha família mora todinha aqui em Belo Horizonte. Né? Então nós mudamos para cá em 89. E eu adoro Itabira e coloquei na cabeça, quando eu vim para Belo Horizonte, eu não queria vir morar em Belo Horizonte. Trabalhar era uma coisa, e morava lá. Mas ficar aqui em definitivo, eu não queria ficar em definitivo em Belo Horizonte. Mas aí voltei para Itabira e fiquei esse período todo, acabei casando por lá. E hoje eu tô quase na bica de voltar para Belo Horizonte, porque minha menina mora aqui em Belo Horizonte. Minha menina não, nem minha filha, já tá Itabira, com 20 e tantos. É mesmo? Ó, que legal. Itabira é uma cidade interessante, além de muito tradicional e cultural. Itabira tem vários veículos de comunicação. Né? Exatamente. O que às vezes até é meio difícil numa cidade do interior. Quantas emissoras tem lá em Itabira? Lá são 5 emissoras, 4 normais e 1 comunitária. E hoje está abrindo mais comunitárias. Tem uma M e 3 FMs. 3 FMs. Isso, as convencionais, né? E tem agora 2 comunitárias, 3 rádios comunitárias. É um universo muito significativo, principalmente se considerarmos a realidade do interior, né? Isso. Lá são 110, 115 mil habitantes. Eu tenho uma mania de falar o seguinte, que Itabira nunca tem nada. Quando tem tudo de uma vez. Né? Boa teoria. Isso, teve. A primeira foi a Rádio AM, daí 2, 3 anos. A Rádio AM é a Rádio Itabira. A Rádio Itabira. Itabira. Do nosso é a amigo mais Luiz antiga, Linhares. do querido Luiz Linhares. Está nos devendo uma visita aqui. Isso, grande Luizinho. Então, essa foi a primeira. Aí, uns 2 anos e meio depois, do mesmo grupo, veio a 93, que é a outra FM. E saíram 2 concessões no mesmo dia de FM. Essas aí demoraram um pouco mais para poder entrar no ar, que é a Caraça. Eu também trabalhei nela, e a Pontal, que eu trabalho nela. Mas aí nós estávamos em 1993, o Renato Martinho na madrugada. Isso. O rádio, você mesmo falou aí que era o camarada que você fazia de tudo ali, e era basicamente música. Isso. E aí como é que o Renato foi cavando o espaço dele? Como é que foi então esse seu início na madrugada e depois para estender isso? A gente vai aprendendo na madrugada, foi passando o tempo e sempre ao vivo? Sempre ao vivo, sempre ao vivo. Muito doido, né? E... Era um locutor apresentador, né? Isso, musical, né? Locutor musical. E... Hora certa e música. Hora certa e música. Mas eu nunca gostei só de hora certa e música. Eu sempre gostei muito de falar.
E às vezes as pessoas lá em Itabira e pelo início do FM não gostavam. Não, você vai falar música a hora certa e mal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E por aí fiquei ali naquela madrugada 1 ano e alguma coisa. E depois teve um belo dia e saíram 3 locutores no mesmo dia da rádio e aí virou aquela bagunça. Aí puxa um horário, fui cavando meu horário um pouquinho mais cedo. E meu grande feito foi quando colocou participação ao vivo no rádio. Conversar, interação com o ouvinte. E no finalzinho da tarde eu falava demais, eu falava mais do que os ouvintes. Você deixava o ouvinte falar de vez em quando, né? De vez em quando o ouvinte falava. E isso aí pegou... Uma bela interação. Isso. Falava demais, perguntava como é que tava a rua, o bairro, o que tinha, o que não tinha. Final de semana então era uma festa. E antigamente Itabira tinha muita rua de lazer, né? E nesse período ainda dava para fazer, como eu trabalhava de madrugada, minhas ruas de lazer e... Aí você volta pro evento. Volto pro evento. Aí, mas geralmente nas folgas. E eu brincava, vou estar aí no bairro, e aquilo ali foi crescendo. E o pessoal começou já a me olhar com outros olhos. Não, peraí, dá para fazer outro tipo de programa, Até que um belo dia eu saí dessa emissora e fui para Caraça, lá não tinha participação com o ouvinte. Aí voltei pra noite, trabalhava no horário de 8 à meia-noite. Mas também sempre falando muito, horário de música romântica, lendo, pegava aqueles livros de recadinho, coisa romântica. Legal. Fazia aquela interação. Que é um horário, de certa forma, propício, nobre, né? no rádio Propício também. 8 isso, à meia-noite é um horário bom. Muito bom. Então, assim, e fiquei nesse horário bastante tempo. Quando apareceu uma vaga na Rádio Pontal, conversando com os amigos de lá, tá tendo uma vaga ali e tal, pode ser um horário melhor. Aí acabei indo para a Rádio Pontal e fiquei ainda um período nesse horário. E aí eu tinha uma outra atividade. Eu falou que trabalha comigo mesmo. Aí fiz um concurso lá em Itabira, fui trabalhar na área de vigilância e trabalhava na área de vigilância durante o dia e à noite no rádio. Essa que é a realidade da nossa profissão, né, presidente? Se fizer um bico por Senão fora... não aguenta. E tinha casado recentemente, então tem que colocar, como se diz, a panela não pode, a vasilha não pode dar eco. Pode ficar vazia, não. A vasilha e depois que vem, então, os herdeiros, aí, meu amigo... Os passarinhos ficam tudo com o biquinho aberto. Os passarinhos com o biquinho assim, aberto, aí, ó, que eles gritam, se você não botar o leite ali, o negócio é danado. Ainda bem que eu arrumei um passarinho só, meu filho. Uma periquita, né? E aí... Daí também apareceu uma oportunidade, eu fui trabalhar de manhã cedo, de 7 horas da manhã ao meio-dia. E ali tinha participação ao vivo. E você já tinha trabalhado na noite anterior na sua outra função? Eu trabalhava de dia. De dia. De dia e à noite no rádio. Aí logo depois eu mudei, fui pra Rádio Pontal e lá apareceu uma vaga do dia e eu acabei saindo do outro serviço. Tava mais favorável pro lado de cá, falei, não, vou ficar quieto aqui. O cachê era melhor, né? O cachê deu uma melhorada e fiquei por ali, fazendo meus programas de... Aí começava com... Mas ainda na área de entretenimento, o esporte ainda não tinha aparecido, não. Ainda não. Sempre gostei muito de esporte, mas não vislumbrava essa possibilidade. Sim. Aí eu fazia programa de música popular brasileira, resumo de novelas, horóscopo, e a participação com o ouvinte, que era o carro-chefe do horário. Bacana. E ali eu já comecei falava de várias coisas, né? Os ouvintes ligavam reclamando de problemas da cidade. E eu consegui transformar... Vira aquela revista eletrônica, não é isso? E eu consegui transformar a manhã do Rádio Itabirano, hoje eu até falo que tá muito igual. Eu fiz do FM 1 AM, de tanto que eu falava. Bacana. Eu pegava 7 da manhã, parava de falar meio-dia e saía do estúdio, continuava falando, chegava em casa e falava, e acompanhava tudo e dava notícia de tudo, e dava notícia de buraco, de falta de água. A patroa devia até gostar quando você estava na rádio, né? Em casa você não dava tempo, ela nem dar bom dia, né? É verdade, hein? Adorava. E ali virou um programa, um AM dentro do FM. Que legal, cara. E aí... Que é até uma realidade hoje. Exatamente. Hoje, de uns tempos pra cá, a realidade que o FM é o velho rádio AM. É a rádio interativa, é a rádio participativa. Rádio, né? Então aí eu comecei, falava de buraco, de quebra-mola, de falta de remédio em hospital, de farmácia, eu fazia um apanhado geral da cidade.
Isso foi crescendo. Até que em 97, eu falei assim pro proprietário da emissora, falei, vamos fazer o futebol? Muito bem, estamos de volta aqui no Fala Cronista desse domingão. Daqui a pouco tem jogo, hein, gente? É Daqui a Tupi, pouco... né? Tupi. É, o Atlético, duelo de Tupi. galos. Não é isso? Galo contra galo. Nós somos de um tempo, presidente, respeitosamente, que a gente fala assim, é o galo da Manchester Mineira. Isso, né? Galo da Manchester Mineira. Isso Contra mesmo. o galo das Tupi Alterosas. Futebol, né? Isso. Tem aquela coisa assim. Tupi tal. Atlético, daqui a pouquinho, direto do Mário Helênio. Bom, a gente está conversando aqui com o Renato Martim e ele terminou o primeiro bloco falando de como foi a carreira dele lá em Itabira, no rádio, tudo que ele fez. E aí, em 1997, não é isso que você falou, Renato? Isso, 97. Aí você toma a decisão, vamos colocar futebol, esporte também. Primeiro eu quero que você fale de onde foi essa sua ideia, esse clique, e como é que aconteceu isso? Veio da vontade, né? Porque, como eu disse, eu falava de tudo nos meus programas. E tinha uma parte destinada ao esporte. E lá, o meu público maior era um público feminino. E até as mulheres passavam a discutir esporte quando a gente chegava em algum lugar, já falava de esporte. E eu vi que ali deram mais um filão para poder angariar, lógico, além de ouvinte, porque o futebol, além de ser... O futebol é a paixão nacional, paixão mundial. Da Ibope, né? Da Ibope. E é no horário, principalmente pro rádio e no interior, porque no interior chega final de semana, é sítio, é chácara, é churrasco, é clube. E eu no horário ali, 4 da tarde, 6h10, 6h30, 10 horas da noite com chuva, quarta-feira de cinzas. Né? Não é brincadeira, não. Então É danado. O futebol... E nessa época também, né, Renato? O Valério, clube da cidade, estava numa fase melhor também, né? Não, uma fase sensacional. Porque Ele ainda estava na primeira divisão do Primeira Mineiro. divisão. O Valério teve um período que era apoiado lá pela Vale, aquela coisa O toda. nome Tinha dele, inclusive, é muito legal. Valério Doce, Valério né? Doce, né? Virou Valério. Começou a chamar de Valério. Mas o Valério teve inclusive revelou muitos jogadores. Né? Nossa Senhora. Muitos que vieram aqui, principalmente aqui em Belo Horizonte. Outros fizeram sucesso fora de Belo Horizonte. Muitos jogaram no Atlético, Cruzeiro e América. Né? Então... E ali eu senti o feeling da questão. Mas o proprietário na época falou assim, vamos fazer um experimental aqui em Itabira. Então vamos fazer os jogos do Valério em Itabira. Mas aí não eram jogos com a narração. Era aqueles flashes ao vivo. Tá. Gostou, mas não autorizou. Uhum. E ali eu fiquei em 97, 98, 99. E você que ia pro campo dar os flashes? Eu ia pro campo, fazia os flashes dos jogos. Eu fazia todo o pré-jogo, normal. Durante o jogo eu entrava de música em música, de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos. Aqui no Valério tá assim. Então, na verdade, o seu estúdio era transferido pro campo. Era transferido Você pro campo. soltava a música de lá, mas pra dar o flash lá. Fazia tudo de lá. Que barato, velho. Então a gente... Pouco trabalho, hein? Tadinho. Então fazia a cobertura toda, o pós-jogo, o intervalo e o pós-jogo de uma transmissão normal. A rigor, você só não narrava o jogo. Só não narrava o jogo. Aí foi 97, 98, 99, 2000. Aí eu fui vendo que não deixava entrar a narração. Eu falei, esse ano eu não vou. Aí arrendaram futebol para terceiros. Né, na época pro Gilmar Caldeira. E hoje tá lá com o Antônio Carlos na Ouro Preto. Aí arrendaram para ele, ficou lá 2001, 2002, 2003, 2004. 4 anos. Aí com narração normal. Aí eu passei a fazer parte com o Gilmar. Da equipe de esportes. Da equipe de esportes. Aí viajando e tal. E você começa como repórter? Como repórter. Tá. Como repórter. Quando foi em 2005, ele saiu, aí a rádio assumiu o futebol 100%. Aí onde o Savagé foi trabalhar com a gente, ficou lá na temporada. Mário Savagé. Isso. Tá acompanhando o programa, um grande abraço. Com certeza. E tá agora lá com o Lima na Rádio Minas. E aí, ficou com a gente em 2005. Em 2006, o Ney Lopes voltou e ficou com a gente lá até 2015. 2015, o futebol também encerrou lá na Rádio Pontal. 2014 tinha um problema de saúde, em 2015
E interessante também que lá mais de uma emissora transmitindo futebol, né? Isso, lá chegamos época lá O de mercado ter. era bom para a cobertura esportiva. Lá chegamos a época lá de ter o Linhares, que é o mais antigo, o Gilmar lá na Rádio Caraça, saiu da Pontal, foi pra Caraça, e nós ficamos com a Pontal. E a Pontal transmitiu definitivo dela, de 2005 até encerrar no esporte em 2015. 10 anos, então, seguidos. Consolidou mesmo, Isso, né? consolidou. Mas depois foi passado meio que o bastão, né, do proprietário lá, o Marcos Gabiroba. A filha dele assumiu o futebol e entendeu que não queria mais. A gente tem que acatar. Manda quem pode, né? Obedece Manda quem tem juízo, né? E nesse futebol, tinha aquele aspecto também que muita gente até fala, isso não tá certo, não, porque o cara tem que vender também, né? Tem que vender vender as cotas também, né? Isso. Mas assim. Principalmente no interior, né? Mas tinham parcerias boas, né? A gente conseguia parcerias boas. E a dificuldade no interior e com a quantidade de emissoras que tem em Itabira, e Itabira deu uma dificultada em matéria no mercado publicitário, por quê? As rádios lá passaram a vender muito espaço. Vou alugar o espaço pro Luiz Carlos Gomes, pro Toscano, vou alugar o espaço pro Renato. Então já não é mais só a figura emissora de rádio que vai captar o recurso. Sim. Além da emissora captar para manter a emissora, tem o meu programa, o seu programa, e aí segmenta muito o mercado. Mas não parou as atividades nem por questão financeira, parou mesmo por não querer. Filosofia, Outra né? filosofia de trabalho lá. De trabalho. E histórias interessantes desse começo aí com as transmissões de futebol. As viagens, equipamento, enfim, conta pra gente aí, porque a turma que tá, principalmente a turma que tá começando agora, não conhece esse sacrifício, principalmente das emissoras do interior do estado. Né? Agora, antes de você responder, o presidente falou aí, a turma nova que está nos ouvindo. Você é muito novo. Você está com quantos anos, com uma pergunta? 46. Pois é. Então, assim, você começa muito novo, implementa algo difícil, na luta mesmo, no braço, né? Porque não era só uma questão de você ter um espaço no rádio. Você teve que vencer preconceitos, ou se não preconceitos, mas você teve que implementar um novo conceito no empresário. E isso é uma dica muito importante para quem está aí nos ouvindo e querendo pegar. A gente tem que... Porque lá no início tudo era muito novo. A rádio, hoje, ela tem 26 anos. Eu trabalhei por lá praticamente 23 anos seguidos. Então é muito tempo. Então, quando é tudo muito no início, há aquela resistência. Não vou deixar fazer, será que vai dar certo? É muito complicado, é muito difícil. Vai querer fazer, porque às vezes tem muita gente que entra no rádio só com a vontade. Uhum. Aquela empolgação de momento. Mas, eu moro aqui em Itabira, 100 quilômetros de Belo Horizonte. Hoje a estrada tá ruim, mas antigamente você fazia viagem ali 1h20, 1h30, 1h15. Hoje, aqui dentro de Belo Horizonte, dependendo do horário de onde você mora, você leva quase isso, né? Quase no isso. transporte coletivo. É verdade. E eu imagino quem mora um pouco mais longe. Eu digo assim, Ipatinga. Antigamente, quando eu comecei, tinha 2 traçadas de Ipatinga, de Valadares, de Teoflotone, que vinham em Belo Horizonte fazer jogo quarta e domingo. Hoje já não vem mais. Hoje você pode contar nos dedos ali as emissoras constantes no Mineirão, quarta e domingo. Ou então aquelas que mesmo no interior tem alguém que os representa aqui. Aqui na capital. Né? Tem muito disso. Né? E aí, a gente, para poder fazer um futebol, eu saio de casa 10 da manhã, isso para um jogo 4 da tarde. 10 da manhã, chego em casa 10 horas da noite, são 12 horas. E dependendo do tamanho do jogo, porque dependendo do tamanho do jogo, eu saía de Itabira 8 horas da manhã. Uma final, uma semifinal, um jogo de Libertadores, fase mais aguda, Copa do Brasil, pode sair de casa, o jogo 10 da noite, meio-dia. Você já chega ali no entorno do Mineirão 3 horas da tarde, já tá horrível. E você misturar a chegada de torcedor,
se der algum problema... E não é só chegar igual o torcedor, torcedor. Né? Você chega com equipamento para instalar, normalmente é o próprio pessoal que instala esse equipamento. No interior é a gente tem que faz testar. Hoje facilitou bastante com a tecnologia, mas tinha aquele drama da linha, que você ficava quase uma hora, alô, não sei o quê, tal, com as empresas, né, para tentar transmitir. A conexão. Tinha que esticar cabo, 100 metros, 200 metros de cabo, e por aí vai. Então, no interior a gente faz tudo, né? Agora, as histórias que o Luiz pediu para poder fazer, e no rádio, já trabalhamos com pessoas, né, no início. O camarada que, na hora que foi bater um pênalti, a bola passou rente a trave, bateu no Fulano Valério. Balançou a rede, o nosso narrador gritou gol, gol, e gritou gol, e eu tô, Jesus Cristo, o que é isso? E você não podia interromper. Deixar a emoção fluir. Deixa a poeira baixar pra ver como é que fica, eu falei, né? poxa, tá errado, não foi gol não. Foi, a rede balançou, e temando, a rede balançou, velho. Mas aonde que o rapaz deu a saída de bola? Gol no meio de campo. Não, mas foi gol. Ele ainda insistiu. Insistiu, olha o placar. Mesmo o goleiro tendo cobrado o tiro de meta. Tiro de meta. Mas a emoção foi tanta que... Esse é um narrador convicto. Esse foi brincadeira. Tem outra. A bola rolando lá atrás e ele insistindo. Insistindo que foi gol e o placar mostrando. Teve uma outra pior aqui, que essa foi a pior de todas. Tava no Mineirão, dá tempo ainda nesse bloco. Fica à vontade. Esse aqui o Luiz Carlos conhece muito bem, você conhece muito bem. O Ney Lopes. Grande Ney. Ney, a gente, no antigo Mineirão, cabine 1 ali, dentro do gol. Que a cabine 1 ficava dentro do gol. Exatamente, ali, do gol à esquerda. Gol à esquerda. Quem vê a televisão ali, do lado esquerdo. Tem um Atlético e Cruzeiro, Danilinho jogava no Galo, ele pegou ali a bola, fez um salseiro danado, tal. Bateu na bochecha da rede ali, mas entre a trave e a rede. E o Ney Lopes é gol, e narrou gol pra lá, gol pra cá, e eu no gol do outro lado. Eu falei, Jesus Cristo, não foi de novo. Falei, repetiu uns 5 anos depois, repetiu o mesmo fato. Falei, gente, aí o repórter atrás do gol, deu o gol. Ah, não, você tá brincando. É o Ender Machado. Hoje ele é assessor de deputado aqui. O meu comentarista deu o gol. Nossa! E naquele tempo não tinha televisão pra você conferir, né? E você no lado oposto. No lado oposto. E meu telefone, mensagem. Renato, o povo tá doido, não foi gol não, o que é isso? E tal, eu falei, meu Deus do céu. E como é que eu entro, como é que eu falo? Aí eu falei, gente, olha aí no placar eletrônico aí, ó. 1-0 pro Galo. Eu falei assim, aquele placar eletrônico enorme do Mineirão antigo. Eu falei, olha lá, gente. Olha o Fábio te dando tiro de meta aí, ó. Não, mas que foi gol. Eu falei, que isso? Eu falei assim, desse jeito eu vou juntar minhas trouxas aqui do meu lado aqui e vambora, vou deixar só um ciclo, pô. Então, eu acho que o Ney Lopes é especialista nesse tema, porque numa jornada esportiva há muitos anos, futebol amador, transmitindo futebol amador da emissora aí de Belo Horizonte, ele também aconteceu o mesmo fato, você acredita? Com o Ney. Eu até brinco com ele até hoje. Um jogador de meio de campo do time deu um chapéu num jogador e chutou pra frente. A bola foi batendo e entrou no gol. E o Ney tá assim, mas que absurdo, como é que o cara me faz um negócio desse? E eu do lado dele, ele tava reclamando da jogada do cara, porque ele fez uma jogada bonita e depois deu um chutão na bola. Mas a bola lá dentro. Mas ela entrou. Eu falei, Ney, mas foi gol. Ele tomou um susto e começou a gritar, gol! Estamos de volta nesse Fala Cronista, hoje recebendo o companheiro Renato Martinho, hoje na 95 FM lá de Nepomuceno, mas como diz o nosso presidente Luiz Carlos Gomes, depois de Drummond, e isso por conta da diferença só de idade, né, presidente? A personalidade mais importante de Itabira, é isso mesmo, né? Ele segurava o caderno pro Carlos Drummond ficar escrevendo a poesia. Chamou de velho, hein? Sempre que eu vou ao Rio, eu bato um papo com o Carlos Monte Andrade, né? Pois é, nós estamos recebendo aqui o Renato do Rádio. Renatinho do Rádio. Renatinho do Rádio. O e-mail é Renato do Rádio, né? Renato do Rádio, aquele negócio, né? E de Itabira,
mas que agora dá para outras bandas, né? Continua em Itabira, mas falando em rádio em outra cidade de Minas Gerais. Mais pro sul aqui de Minas. É, né? Nepomuceno, né? Isso. Lá com Paula Neto, aquela turma toda bacana lá. Agora você contou curiosidade aí do gol que os gols inventaram, que não foram, né? os gols que Dois não gols, né? foram, os gols inventados. E na reportagem, entrevista, acontecem fatos curiosos também, né? Assim, como a gente não fazia coletiva, né? Fazia só as entrevistas. Também só tinha um repórter? Só um repórter. Não tinha coletiva? É. Isso, então assim, não tinha como fazer coletiva. E no FM a gente abria a jornada meia hora antes, para passar comercial e fazer plantão, então sobrava ali 10 minutos antes e depois do jogo apenas mais 30 minutos para fazer todo o pacote, né, o fechamento. Então não tinha tempo de fazer coletiva. Mas nas transmissões, quando começou a transmitir mesmo, algum fato curioso com algum jogador, alguma resposta inusitada? Porque eu participei junto com o pessoal lá acho que foi da Vanguarda, foi aquela do Gil, naquele final, Cruzeiro e Ipatinga. Cruzeiro e O Vale Ipatinga. Tudo. O Vale Tudo. Aquela ali eu tava com o microfone também. E a rádio lá, uma rádio assim também, mesmo sendo a rádio particular, o dono lá, o Marcos Gabiroba, ele é muito devoto de São Judas Tadeu, muito religioso. Muito religioso. Então, lá tem horário de bispo, tem horário de missa. Então, na hora que o Gil falou aquilo, eu falei, Jesus Cristo, vai ser o último jogo. A última cobertura. Encerramento de carreira. Encerramento de carreira. Gente, só contextualizando, para quem não sabe, joga no YouTube aí, final do Campeonato Mineiro de 2006, o Gil, o atacante do Cruzeiro. Escreve lá, Gil vale tudo, que vocês vão entender o que o Renato tá contando. E não vai contar porque é impróprio esse horário. Senão é até a própria rádio, né? Não é muito É muito interessante. Quem conta muito fica pé da vida, porque na mesma hora tava o Sulimar Silva aqui. Ele chegou junto com você, com o Gil, e foi no ar. E o Sulimar, a família dele, falando nisso, Sulimar, papai, recém-papai. Parabéns, viu, Sulimar? Parabéns, Parabéns pra você e pra patroa. Nasceu no dia neném. 16. o Gustavo, filho do Sulimar e da Núbia. E como ele tem ligações com Divinópolis, os pais dele moram em Divinópolis, né? Porque a entrevista foi a partir de uma pergunta de um companheiro lá de Divinópolis. Gente, mas que o Sulimar xingou no ar. Ele só não falou o palavrão. Ele ficou bravo lá no dia. Então vocês procurem aí que vocês vão entender. Então, assim, eu tive essa aí que eu participei. Eu já tive recusa de jogador. Porque o jogador é o seguinte: se ganhou, eles vão atrás da gente para poder dar entrevista. Vão mesmo, esperam horas. Isso. Saem agora inventaram a zona mista, que eu acho um absurdo. Aí eles saem ali devagarzinho, doido pra gente gritar o nome dele. Até jogador que não fala quer falar. Mas quando empata ou perde, são as melhores entrevistas, mas ali a maioria não gosta de falar. Já tive empurrão de jogador, sai o microfone daqui, eu não vou falar. Jogador gago. Você entrevistar jogador gago. Eu tive Eu sabia que o cara era gago e até que ele conseguiu. Eu participei de muitas histórias, até que gago eu não peguei não, eu participei de algumas histórias. Eu tava transmitindo um Atlético e Corinthians no Mineirão. Tava eu, o Savagé, e nesse dia eu tava comentando o jogo. E um colega nosso, o Márcio, pergunta ao Savagé, ele já não milita mais na área. Ele naquela época podia entrar dentro do gramado. Isso. Ele chegou, abraçou aquele zagueiro do Atlético, André Luiz. Abraçou. Falei, gente do céu, como é que o cara abraça o jogador pra poder dar uma entrevista? Íntimo, né? Íntimo. Aí chegou pra ele e falou assim, ô Amaral. Nossa vida! E o André Luiz muito tranquilo. Amaral, como é que você tá achando do jogo, Amaral? E o Atlético tava perdendo de 1-0 o jogo. E o André Luiz foi tranquilo. Respondeu uma, duas, e ele só, ô Amaral. Eu falei, eu tô deixando o Amaral responder, né? Se fosse outro jogador, ele já tinha apelado com ele. Primeiro, não ia deixar colocar a mão no ombro. Aí depois o Savagé, acabou o segundo tempo todo, nós, ao invés de chamar o Márcio de Márcio, chamava o Amaral. E a notícia? E confundiu o Amaral é difícil, né? Por sorte que o rádio não tem imagem. Naquela época ainda não tinha imagem, né? Tava bem no início ali de internet, aquela coisa toda. Eu participei de algumas histórias.
Você perguntando uma outra história, eu tive naquela desclassificação do Cruzeiro lá em Sete Lagoas, Cruzeiro e Once Caldas. Eu trabalhando no jogo e jogos Libertadores, né? E os jogos do Atlético eram até bem legais, porque a comissão técnica do Atlético todinha ficava ali, porque a imprensa tinha uma parte na cabine e o resto ficava junto com a torcida. É verdade, é. Só que E Sete Lagoas, no estádio lá do... em Sete Lagoas. Arena do Jacaré. Arena do Jacaré. Como o pessoal do Atlético ficava por ali, e eles cercavam fita zebrada, cheio de segurança, e não passavam torcedores para a parte de trás da gente, onde era destinada a emissoras de rádio. Quando não tinha emissora ali, o torcedor entra mesmo, o estádio cheio, mas no Atlético não entrava. E nesse jogo do Cruzeiro na Libertadores, virou uma festa, porque o Cruzeiro não ficava por ali, então a torcida misturava no meio da imprensa ali, que eu achava uma coisa absurda. Eu trabalhando no jogo e sentindo que o Cruzeiro ia ser desclassificado, o Renteria deitando no Pablo, e eu sempre dando minhas opiniões e gostem ou não. É o que você tá vendo. É o que eu tô vendo, e o torcedor começou, esse cara é atleticano, e não sei o que lá. Me importunou o jogo inteiro. Aí chegou um determinado momento que eu fiquei em pé na transmissão, porque atrás onde eu estava não tinha repórter, tinha torcida, fiquei em pé e trabalhei de lado. Eu olhava um olho olhando pro cidadão lá. Mesmo ao contrário, né? Um olho no campo e um olho no cidadão, porque poderia sofrer até uma agressão. E eu falei assim, se esse camarada vier aqui, o trem vai complicar. E o Ney Lopes batendo na minha perna assim, segura. Como se diz? Diminui, né? O Tom não tava vendo que eu tava nítido, tava claro que... Não, e o seu papel ali é esse, informar, ué. É informar. Aí, quando acabou o jogo, o torcedor, não, parabéns, tal, você comentou demais, mas a gente comentou torcedor. Pois é, você fez o favor de me atrapalhar meu trabalho, porque eu fiquei olhando meio campo e te olhando. Você não sabe se marcava o Pablo Renteria ou o torcedor, né? Torcedor. Então, assim, já teve esses casos no próprio Independência. Eu fico na tribuna ali. E a minha parte era do lado onde fica um camarote ali. Isso. Que, convenhamos, é uma das áreas potencialmente mais complicadas, porque é o pessoal de alto poder aquisitivo. Isso. Então os caras acham que, né? Já chegam bem tocados, né? Ali também tive problema, vários jogos, até que um dia o Ney falou assim, Renato, vamos fazer o seguinte. Problema assim, de torcedor começar a prestar mais atenção no trabalho da gente do que ele foi. Ele foi lá pra fazer o quê? Pra assistir o time dele, não? Ele tava olhando a gente trabalhar. Aí o Ney pediu pra trocar, eu falei assim, beleza, vamos trocar. Aí mudamos um pouco ali, né? Mas em matéria com jogador assim, no próprio problema. Mineirão acontece isso, porque hoje é uma tribuna, não tem mais cabine. Então quem tá encostado na divisa... Naquele acrílico ali é um perigo. No acrílico ali, o torcedor do lado, ele tá ouvindo ao vivo, né? E ele às vezes interfere, né? Então... E os ânimos exaltados, dependendo do resultado do jogo. Ô Renato, eu queria que você voltasse ainda nesse assunto, é muito importante o seu depoimento, porque, e aqui não vai de forma alguma, querer desestimular quem tem interesse em trabalhar nessa área, não. Mas é muito importante esse testemunho, porque as pessoas acham que a nossa vida é muito glamurosa, né? E é ralação. Muita ralação. E para o universo de uma emissora do interior, você dobra essa relação. É uma relação, relação ao quadrado. É, uma relação ao quadrado. Porque que você falou, num jogo, vamos pegar de um exemplo aqui recente, uma decisão na Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo, foi 15-10. Me conta, por curiosidade, como é que foi a rotina sua nesse dia? Nesse dia, eu saí de Itabira meio-dia, cheguei aqui em Belo Horizonte, deu um probleminha na estrada, porque sempre tá dando. Cheguei por volta de quase 3 horas. Direto ao estádio? Direto pro estádio. E já tava do lado de fora um fervedouro. Já tinha ali por volta ali de umas 10, 15 mil pessoas. Não é nada, mas logo na chegada, e parece que eles gostam de ficar ali perto do G3 ali forma um bolsão ali que... Cheguei, entrei para dentro do estádio, falamos já na rádio, fizemos o contato rapidamente, que é o nosso maior... A gente vem em viagem já assim, quero falar na rádio.
Esse que é o nosso primeiro pensamento. Eu torcer para não dar nada na estrada e quero falar na rádio. Quando você fala na rádio, você respira. O sinal que a transmissão... E o falar na rádio é o seguinte, porque só pra quem tá... É na hora que você chega lá, você tem que ver se a conexão tá funcionando, você tem que testar. Se o equipamento não deu problema na viagem, porque às vezes você trabalha num jogo, faz a revisão, chega aqui e ele não tá funcionando. Então deu. Cheguei por ali e saí fiquei já dentro do estádio, lógico, vendo a movimentação lá do anel superior, dá para ver uma parte da rua. E aí vendo os amigos do interior chegando e aquela resenha que a gente tem sempre ali e aguardar o jogo. Teve o jogo tranquilo, eu saí do Mineirão naquele dia por volta de 2h30 da manhã, depois que os 2 ônibus foram embora. Inclusive saíram os 2 juntos, o do Cruzeiro e o do Flamengo, saíram juntos. E ainda tinha um infinito de pessoas do lado de fora. Mas assim, gente demais. Eu consegui chegar em casa quase 5 horas da manhã na segunda-feira. Na quinta-feira. Você ficou quase 24 horas por conta à disposição para poder... Agora você imagina... 19 horas para ser... 19 horas para ser preciso. Você imagina que é de Itabira, Belo Horizonte e volta. Imagina se o Valério, por exemplo, jogar em Uberaba. Né? Nossa Senhora. Que às vezes acompanha o time disputando o Campeonato Mineiro. Até que assim, a gente lá, pela nossa logística, né? A gente não fazia o Valério. Fora era só contra Democrata de Valadares, que tá lá pertinho. O Social, que tá lá pertinho. É pela própria rivalidade, né? Isso. Nova Lima, que também tá aqui pertinho de Belo Horizonte, e os Jogos de Belo Horizonte. Essas 5 partidas. Agora, quando ia pra Tombos, porque a gente, mesmo sendo o time da cidade, lá o pessoal em Itabira mais mesmo é Atlético e Cruzeiro. Né? Mais mesmo é Atlético e Cruzeiro. Então a gente priorizava o Atlético e Cruzeiro e essas 5 partidas, essas 5 viagens, fora o Atlético e Cruzeiro que o Valério fatalmente jogaria aqui e o América. Né? Então era agora para ir para Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, isso aí graças a Deus eu fui. Não poder ver a cidade, porque eu adoro viajar, mas pela logística nossa lá. E a equipe era muito pequena, né? Logística, com custo, né? Brincadeira. Porque tem isso também, né? Os cofres nunca estão suficientemente cheios. Pra você ter uma ideia. E é um bate-volta, né? Uma viagem de Itabira para Uberaba, Uberlândia, Poços, Juiz de Fora, a gente faz, em matéria de custo financeiro, a gente dá para fazer cerca de 8 jogos em Belo Horizonte. Nossa senhora, é isso tudo? Isso. Olha! O custo para você poder ir em Uberaba, Uberlândia, porque você vai dormir. Tem almoço para ir, tem janta, tem café da manhã, embora isso tenha no hotel, mas ou almoça na estrada, ou janta na estrada. É o combustível. Que coisa impressionante mesmo. Tem a hospedagem, né? Então uma viagem de Itabira a Uberaba, por exemplo, uma ida e volta, dá para você fazer 8 aqui em Belo Horizonte. 8 jogos aproximadamente. Aproximadamente 8 jogos aqui em Belo Horizonte. Impressionante. É bom, né, pro ouvinte, principalmente para aquele que não milita na nossa área, às vezes, mas vocês não vão lá transmitir o jogo. Porque tem isso também, né, A gente ouve muito isso, né? A gente recebe muito esse tipo de questionamento. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Porque mas é muito alguém tem que pagar a conta no final do mês, né? E olha que a gente trabalhava primeiro lá em Itabira, era eu, o Ney, tinha o Márcio, depois veio o Wender. Então eram de 4 a 5 pessoas. Mas viagem mesmo eram 3, 4, dependia da viagem. E depois de um certo período ficou eu e o Ney Lopes. Nós narramos jogos, várias temporadas, apenas eu e o Ney. E isso eu tô falando, se viajar 2 pessoas viajando. Impressionado, viu? Agora, imagina quando vão 4, 5 pessoas. Eu me lembro, teve um período, logo que nós fomos transferidos, né, para Sete Lagoas, teve uma rádio aqui do norte de Minas, de Bocaiúva, Montes Claros, um negócio assim. Iam 15 pessoas. Nossa Pela empolgação. Um dia eu até falei com o Gino Beltrão, falei, Gino, tem um camarada para fazer a abertura do jogo, tem um para narrar o primeiro tempo, tem um para falar no intervalo, tem um para narrar o segundo tempo, tem 2 repórteres. Às vezes traz a equipe e traz o ouvinte também.
ficar do lado ouvindo. Pra dar audiência ali já no Mas no estádio. acontecem coisas, a gente tá falando disso. Não durou um ano. Não aguenta. Não aguenta. Algum tempo atrás, a rádio lá de Janaúba, uma emissora de lá, vinha fazer futebol. Um companheiro nosso desmaiou na porta do estádio, porque a viagem é muito longa. Muito. E o dinheiro muito curto. Então eles vieram direto, sem parada para lanche. Chegou na porta com aquele solão, isso já tem uns 3, 4 anos aí passados. O rapaz simplesmente desmaiou. Impressionante. Né? Não é brincadeira, não. Muita dureza. Não é fácil, não. É bom, mas é complicado. E você que está nos ouvindo e que quer entrar, seja muito bem-vindo, mas tenha a consciência. Sem contar o seguinte, dê adeus aos finais de semana de folga. Natal. Natal não, mas aniversário, Carnaval, Semana Santa, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário da mulher, aniversário do marido, que hoje em dia tem crescido o número de mulheres no meio esportivo, né? Dos filhos. Dos filhos, e esquece. Meu avô, eu tenho uma viagem programada. Não tem. Se quiser isso, ou fizer isso, você pode procurar uma outra coisa para você poder fazer. Vai ter outra atividade. Menos futebol. Essa cruz a gente carrega, né? E eu gosto de carregar, viu? Pois é, e justamente por gostar de carregar, é que tem essa carreira brilhante. Muito bem, estamos de volta aqui. Esse último bloco do Fala Cronista de hoje. Hoje com o nosso companheiro Renato Martins. Daqui a pouco tem Galos. E isso é Tupi e Atlético Campeonato Mineiro. E já fica o convite aqui, hein? Terça-feira tem a estreia do Cruzeiro na Libertadores contra o Racing. Na quarta tem Atlético e Figueirense. O futebol esse ano tá uma beleza, né? Porque nós vamos ter jogo de segunda a segunda. E depois mais de segunda a segunda. E tem Copa do Mundo. Mas a gente até sente falta, né, Renato? A gente absorve. Renato, eu terminei o bloco anterior, eu queria que você falasse um pouco, por essa sua experiência toda, como você vê hoje a relação imprensa, cobertura esportiva, imprensa-clube, imprensa, enfim, um inevitável comparativo lá da época que você começou com hoje. O que você tem essa traça de positivo e negativo nesse universo nosso? Profissionalizou demais. Tá tudo muito profissional. Muito profissional. Tanto a parte da imprensa, quanto principalmente a parte dos clubes. Eu ainda cheguei a pegar o finalzinho daquela época, Luiz Carlos Gomes, você também, Toscano, pode falar muito melhor do que eu, daquela parte que a gente entrava dentro do vestiário com os jogadores. Vestiário de São Paulo, de Atlético, de Corinthians, de Cruzeiro, para poder conversar com o jogador, para pegar a escalação. Era um outro universo. Já cheguei a pegar aquele finalzinho ali. Depois foram diminuindo. E essa mudança grande que a gente está vendo aqui hoje, nesse profissionalismo, chega até um pouco cercear o nosso direito de trabalho. Está cerceando mesmo, principalmente com a zona mista. E foi desde aquele período da Copa de 2006. Pós-Copa 2006, eu ainda me lembro, a gente chegava no Mineirão, a gente podia trabalhar com cabo. Foi abolido o cabo. Entrava todo mundo pro gramado, entrava todo mundo dentro do vestiário, né? Aí tirou o cabo. Só podia entrar com sem fio. Aí veio 2007, nem sem fio. Não podia entrar no gramado mais. O vestiário já foi começando a ficar mais restrito. E ali foi diminuindo até chegar a essa zona mista hoje. E eu, desde 2006, eu falo com meus colegas lá no Mineirão, também no Independência, falo, repórter de campo em dia de jogo, eu ainda até brinco, eu falo, animal em extinção. Pode dar um jeito de virar narrador, agora, pode dar um jeito de virar comentarista, porque... Não é uma coisa específica de Belo Horizonte, não, de Minas Gerais. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E semana lá da FIFA, no mundo inteiro. Isso. Né? Então, eu tô falando, esse repórter de campo em dia de jogo, a gente já vê agora aqui nas competições sul-americanas. No nosso caso aqui, né, que é a Sul-Americana e a Copa Libertadores. A determinação vem, lógico, tem que ser cumprido. Porque a gente até tem essa conversa que é muito conceitual. A TV compra os direitos de transmissão, mas esse direito de transmissão é tão amplo que ela acaba mandando no evento, né? Isso, então... E Conmebol FIFA, Conmebol e CBF... Tá tudo interligado. Eles montam um regulamento, um protocolo para atender a essa empresa, as empresas que compram os direitos de transmissão.
né? Então uma coisa fica interligada à outra. Então chega no... Agora tem 3 anos, repórter só fica de um lado, fotógrafo só de outro. Antigamente podia ficar todo mundo por ali, não tinha problema. E eu também não vejo esse problema de repórter misturado com... Tem um amigo nosso que fala, o Brasil é cheio de Zé Regrinha, né? E vem assim, pra você ter uma ideia, Libertadores vem aí, a gente tem que credenciar, além da Federação Mineira, além da MCE, que a gente já é credenciado, tem que credenciar pela televisão. Pela televisão, isso é uma Que é uma briga imensa, difícil de lidar. Nós estávamos conversando sobre isso. E só para você ouvir. Isso é um pepino pro nosso presidente aqui, ó. A TV, e aí tanto faz se é a TV A, B, C ou D, ela já inclusive limita o número de credenciados. De credenciados. Então se o Renato quiser, por conta dele, para fazer um trabalho mais legal, levar mais de um repórter, 2 comentários, ou fazer igual o colega lá que trouxe 15, né? Não pode. Não pode. Então, assim, essa relação, e eles levam bem ali fielmente. Embora quando é no Mineirão é um pouco mais relaxado, porque no Mineirão tem muito espaço. Já na Independência não tem espaço. Né? Um estádio daquele tamanho, um local onde que podia se pensar mais espaço para a imprensa, não, tá com camarote, mas aí já é outra conversa, o estádio já tá lá, mas, e quando são os jogos do Atlético na Independência de Libertadores, então a gente tem uma dificuldade muito maior. Cheguei um dia lá e tinha uma cadeira, só a rádio é uma cadeira, falei, pô, mas só trabalhamos 2. Falei, a gente trabalha de 2, Copa do Brasil, Mineiro, Brasileiro, e hoje vai me tomar ainda uma cadeira? E é curioso que assim, você tá lá todos os jogos. 4 e domingo. É o que a gente fala muito, a gente rói o osso o ano inteiro. Aí sobrou um pedacinho de carne agarrado no osso, aí nessa hora toma na gente. Então, e a relação imprensa-clube, como a gente tem visto também, aumentou muito, porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu vou falar de 97, pouco tempo atrás. A gente chegava no Mineirão aqui, eram 15, 18 emissoras de rádio, todos os jogos. Essa aí roendo o osso. Uhum. Não tinha site, porque não tinha internet. Não tinha web, não tinha nada. Hoje a gente chega, além de ter aumentado muito a mídia, mas muito mesmo. Essa é uma outra situação. É uma outra também, situação. Né? Porque aumentou não só a emissora de rádio, mas hoje nós temos a realidade da web rádio, a TV web, canais de televisão muitos cobrindo o evento, veículos de comunicação, jornais, né? Então, o jornal até desdobra, porque às vezes tem o repórter do jornal e tem o repórter do caderno de esportes. Isso. Né? Então, e muitas vezes esse mesmo profissional faz também pro site do veículo, né? Você vê, por exemplo, no caso da TV Globo, né, que credencia uma quantidade imensa junto à associação de profissionais, porque ela tem a televisão, a TV Globo, aí tem Sport TV 1, 2, 3, 4, tem não sei o que lá, aí vem G1, não sei o que lá, é muita coisa. É muita gente. Então aumentou o número de mídia, e eu vejo com relação a clubes, e os clubes também já estão, até que o Atlético Paranaense é um pouco mais radical, é mais ou menos dentro da linha que eu já venho falando desde 2006. Com essa criação de TV Clube e Rádio Clube, que tem ó, TV Galo, TV Cruzeiro. Tem. Em breve. Rádio e televisão. Rádio e TV. Em breve. E também são profissionais como a gente. São profissionais. E tem que ser credenciados para os jogos também. E vão ocupar espaço. E tem estádios que não tem espaço. Tem que ser credenciados pela associação, pela MCE. Né? E o que acontece? Como eles também estão fazendo o que eu já falei, repórter de campo em dia de jogo, isso aí está praticamente acabando. Porque hoje são 2 por emissora. No máximo. No máximo. Tem jogo que apenas um repórter. Isso. E nessa relação clube-imprensa vai chegar o tempo que na hora que aumentar mesmo a potência da TV Clube e da Rádio Clube, eles vão disponibilizar o material, como já disponibiliza, e falar assim, não, aqui na minha casa vai entrar quem eu quero, não vai entrar ninguém, e as hoje já existe uma limitação, né? O repórter tem um tempo para poder fazer o trabalho dele. Isso, então, vai falar um pouquinho na televisão, um pouquinho no jornal, um pouquinho no rádio.
Mas daqui uns dias vai disponibilizar somente esse material na televisão. Vai ser a única fonte geradora Vai ser a única de fonte geradora de informação. Não vai ter o repórter setorista de clube. Isso aí vai acabar. E sombrios Interessante que na Europa já é assim, né? E já... Eu estive fazendo uma viagem e lá em Barcelona. O Barcelona tem uma estação de televisão, uma estação de rádio, ela que gera tudo do Barcelona, o resto retransmite o canal deles. Isso. E não tem setorista. Tem um dia na semana que você pode entrar. Né? Pode entrar. Acabou aquele negócio, vai acabar esse movimento, como se diz. Na minha casa, entra quem eu quero e... O que me preocupa nisso, sabe, Renato? É a qualidade da informação. Porque a gente vai acabar reproduzindo o porta-voz oficial. Isso. Um exemplo. Você vê algum fato dentro do treinamento... E há um outro aspecto... Acabou. Perdão, presidente. O Renato tocou no ponto que é importante. Os treinamentos hoje são fechados. Fechado, totalmente fechado. Aí quando você vai para a coletiva e que você faz uma pergunta ao treinador, primeira resposta dele: você assistiu os nossos treinamentos? Não assistimos, vocês não deixam aí. Eu tô fazendo uma pergunta sem ter visto o treinamento. Vocês não deixam a gente ver. Há um fato interessante nisso tudo, por exemplo, o negócio do repórter. Aquela entrevistona mista. Isso. Que todo mundo reclama. Que é mais zona do que mista, observação é minha. É verdade, mas é verdade. E todos os estados foram obrigados a adotar isso. E aconteceu, nós tivemos uma reunião na CBF para tratar desse assunto. E os treinadores de futebol, a alegação da CBF, está escrito, está na ata. Os treinadores de futebol solicitaram à CBF que proibisse a entrevista no intervalo do jogo, alegando que o jogador sai do campo, ele só tem 15 minutos, o jogador vai pro vestiário, ele tem que tomar um banho, tem que fazer xixi, tem que não sei o quê, tem que tomar um remedinho, e não dá tempo do treinador explicar para ele o que ele ele treinou a semana inteira, em 10 minutos ele vai explicar o que ele tem que fazer, quer dizer, ele não treinou a semana inteira, e o cara ainda não sabe o que ele vai fazer no campo. Com isso, eles pediram para proibir aquela entrevista, por isso que o jogador é obrigado a passar correndo naquela zona mista ali. Menos para a TV que detém aí ele é obrigado a contrato que ele recebe a dar entrevista para a TV, detentora dos direitos. Agora, no final do jogo, não precisava de ter zona mista. O que o treinador vai falar depois do jogo? Então, depois do jogo, poderia ser aberto. Pra gente entrevistar. Para entrar dentro do campo, a gente poder cercar um jogador ou outro. E o cara responde se quiser também. Se quiser também. Se não quiser, vai embora. Agora... Mas... Aí entra os assessores que não querem que o jogador fale, senão ele fala alguma coisa que não pode ser publicada. Tá muito difícil hoje em dia. Aquele glamour, né, como o presidente falou mais cedo, né, não tem tanto mais. Poxa, você entrar dentro de um vestiário que tem um Zico, que tem um Roberto Dinamite, que tinha um Reinaldo, que tinha um Joãozinho, que tinha um Éder, que tinha um Palhinha, é uma coisa, mas... Hoje em dia... Que eles não nos ouçam, hoje é até bom, porque tem uns caras aí que não tem conteúdo nenhum também. Então, fazer nem o quê? Nem pra julgar, nem pra falar. Nós estamos chegando no final, mas eu não quero terminar aqui sem antes pedir a você, Renato, que um balanço da sua carreira. Tão jovem, você está com quase 30 anos de carreira, né? Pelas minhas contas. Porque eu sou de humanos, eu não sou de eu também, os números não são meu forte, não. 91 para 2018 dá 27. Não vou fazer conta, não. 30, então. Não vou fazer conta, não, porque isso aí acaba em remédio. Não me fala em remédio, porque eu tô com uma pacoteira na minha bolsa aqui. E você falou que você tem uma filha. Uma filha. Como é o nome dela? Chama Flávia Martinho. Pois é, a Flávia. A Flávia já mostrou pendências pro jornalismo ou pro rádio? Não. No início até que sim. Mas agora ela trabalha na área de enfermagem, forma agora no meio do ano. Já é técnico em enfermagem e está formando em enfermagem agora. Então a pergunta já acaba, porque se ela mostrasse tendências para o rádio, jornalismo, como é que o pai profissional ia agir nessa? Sabedor de como funciona o negócio. Bom, ela é muito boa para falar, mas me puxou, né? Fala igual eu falo, questiona igual eu questiono, vai para cima, mas procurou uma outra área. Ô Flávia, parabéns. meu ponto de vista, viu? Não, pai, eu acho que pai é assim, viu, Toscano? No coração ele até quer. Mas na cabeça ele não quer. Não quer. Exatamente. Ô Flávio, olha, muitíssimo obrigado. Eu confesso de público que eu tô surpreendido, porque
Pô, você é novo pra caramba, com a carreira já aí muito vitoriosa. Então você começou muito cedo e todas essas histórias, a gente sabe como é que é difícil, principalmente pro interior. Te agradecer muito, te parabenizar, desejar a você muito sucesso, porque é muito importante para a nossa categoria ter cada vez mais profissionais com essa vontade, com essa garra. Isso é muito legal. Muito obrigado mesmo, viu? Não, eu que agradeço, Toscano, o convite. Também o Luiz Carlos Gomes, nosso querido presidente, ao qual também tenho que falar aqui. Uma pessoa magnífica. Já ouvia na época de Rádio Globo, quando morava em Belo Horizonte. Mas você era muito novinho, né? Nem tanto, né, presidente? Nem tanto. Levantava cedinho para trabalhar, te ouvia sempre. Porque nós estamos, assim, nós estamos conversando com companheiros aqui de todo o espectro de idade, né? E todos são unânimes dizendo, já eu ouvi o Luiz Carlos Gomes. Isso é uma maldade minha, presidente. Daqui a pouco eles vão falar que eu jogava futebol com cafunga. Só falta isso. Não chegou nessa Você época. era júnior dele. Mas, por favor, prossiga, cara. E tenho o prazer também, já há 2 mandatos, né? Tá na diretoria da MCE, que me orgulha muito. Já, como eu disse, jamais imaginaria trabalhar no rádio, jamais imaginaria em cobertura esportiva, foram coisas que foram acontecendo e jamais imaginaria que um dia pudesse fazer parte, através de um convite do Luiz Carlos Gomes, do Gino Beltrão, de fazer parte da atual chapa da MCE. E aproveitar e mandar um abraço aqui, né? Meu pai tá me ouvindo lá no Barreiro, lá no Tirol, o Mauro. O apelido dele é Mushiba, né? Ô, seu Popular Mushiba. Né? Chamar de Mauro ninguém conhece. Minha mãe, a dona Lourdinha, lá no bairro Floramar. Meus irmãos, Maurinho, Guilherme, Cristiane. Né? E minha mulher, a Fernanda, também acompanhando aí o programa. E a Flávia, que também hoje não está de plantão, também está acompanhando. E aos amigos, cronistas, aos ouvintes. E é um prazer muito grande poder estar falando aqui na Rádio Inconfidência. Maravilha. Presidente, mais um gol, hein? Neste momento, o senhor está, pelas minhas contagens aqui, com 22 gols. 22 desses gols. 22, todos muito bonitos. Todos válidos. Válidos? Todos válidos. Todos entraram. Ele só tem uma bronca. Só o Cardoso é que tá em bronca com ele, porque diz que o Cardoso, ele ensinou o caminho errado pro Cardoso chegar aqui. Cardoso tem problemas. Muito obrigado. Renato Martins, muito obrigado. Renatinho do Rádio, grande companheiro nosso, né? Não só da imprensa, como nos ajuda muito lá na associação. Muito obrigado por ter atendido o convite e convidar a turma para acompanhar os galos daqui a pouquinho, aqui pela Inconfidência. Obrigado, viu, Toscano? Um abraço, amigos da Inconfidência. E a gente volta numa próxima edição do Fala Cronista. Daqui a pouco, fique com a gente. Lá vem Campeonato Mineiro. Até a próxima, Amplexus e Ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista, hoje com o radialista Renato Martinho e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade. Até a próxima!